Fala pessoal, minha gente, nessa aula agora eu vou falar sobre a subtração vetorial. Na aula passada eu falei sobre a soma. Será que a subtração ela é muito distinta da soma de vetores? Já vou te dizer que não. Aliás, vou além. Eu vou te dizer que quem sabe somar vetor também sabe subtrair vetor. Mas Diego, como é que é isso aí? Calma que eu vou te explicar bem direitinho, tá bom? Então preste atenção, se liga aí. Então veja. Para começar, minha gente, eu posso dizer que toda subtração é uma forma de soma também, né? Se você não entendeu o que eu quis dizer, é o seguinte, vê lá. Pense em números. Se você tivesse, por exemplo, 8 menos 5, e você diz que isso aqui é igual a 3, não é assim? Olha só, eu poderia então escrever isso aqui assim, ó, 8 mais menos 5. E claro que a resposta continuaria sendo 3. Então veja, quando eu digo a vocês que toda subtração também é uma soma, você pode escrevê-la na forma de uma soma, é porque se você tiver 8 menos 5, você pode escrever sendo 8 mais menos 5. Então, de saída, isso é muito importante para você entender como é que vai funcionar a subtração vetorial, beleza? Então, guarda essa informação que você pode transformar toda a subtração em uma soma, tranquilo? Então agora vamos entender aí como é o processo, assim como a soma de vetores, pessoal, a subtração não é fazer conta. Você vai ver que nessa aula eu também não farei nenhuma conta, apenas vou te mostrar uma propriedade. Então como é que se dá essa propriedade? Então deixa eu dar uma reduzida aqui, para que agora você possa acompanhar aqui comigo o raciocínio. Então o negócio é o seguinte, vamos imaginar que nós tivéssemos dois vetores A e B, que nem a gente fez quando falamos da soma de vetores. Claro que eu poderia ter dois vetores, 3, 4, quantos vetores eu quisesse, tá bom? Não importa. Mas vamos imaginar então que você tivesse dois vetores A e B. Então, deixa eu duplicar aqui para aparecer o vetor B, tá bom? Vou botar o vetor B assim, ó, um pouquinho diferente da outra situação. Vou botar o vetor B assim, inclinado para baixo. Então, esse daqui vai ser o vetor A. Lembre-se que a gente representa com a setinha, né, em cima da letra. E esse daqui vai ser o vetor B. Bem, você já sabe que se eu quisesse somar esses dois vetores, o que é que eu teria que fazer? Bastava que na extremidade de um dos vetores eu ligasse a origem do outro. Então, se eu pegasse B aqui, olha, e trouxesse para cá, então o que é que a gente teria? Nós teríamos isso aqui, ó, A mais B. Então, a gente teria A mais B. Beleza? Estou dando uma lembrada aqui rápida sobre a ideia da soma. Então, A mais B. E você também lembra que quando a gente soma vetores, assim como também quando a gente soma números, o resultado disso gera um novo vetor, que é o que a gente chama de vetor soma, não é? Então, o vetor soma, como é que a gente representa? A gente sempre representa o vetor soma ligando da origem do primeiro vetor, né, da origem do início, até a extremidade do último vetor. Então, deixa eu só dar uma modificada aqui em B, para que fique bem bonitinho assim, tá? E aí, isso aí seria, então, o vetor S e o vetor soma. Então, pessoal, nós teríamos, então, que S é igual a A mais B ou A mais B igual a S. Tanto faz, não é? Então, veja que a soma foi bem tranquila. A subtração, ela só vai ter um detalhe a se fazer. Então, se liga agora com a ideia da subtração, tá? Então, eu vou deixar isso aqui em stand-by, para já já a gente poder utilizar, tá certo? Então, deixa eu trazer isso aqui para cá, pegar isso aqui, para a gente poder avaliar o que é que vai... Será que vai mudar muita coisa? Então, vamos ver. Então, eu vou repetir aqui o vetor A, vou repetir aqui o vetor B, deixar eles assim. E agora vem um detalhe, pessoal. Veja, eu não quero mais fazer aparecer A mais B, ok? Eu não quero somar vetores, eu quero subtrair os vetores. Então, eu quero fazer aparecer, por exemplo, A menos B. Então, eu quero A menos B. Então, olha, quando eu comecei aqui a nossa aula, eu falei para vocês que toda subtração pode ser escrita na forma de uma soma, não é assim? Então, eu poderia então dizer, veja se você concorda com isso, que isso aqui é a mesma coisa que eu ter A mais menos B. Claro que você deve se perguntar para que eu estou fazendo isso. Bem, eu estou fazendo isso porque você sabe somar vetores.
Então você já sabe que se eu quero A mais, opa, então na extremidade de A eu tenho que ligar a origem de um vetor. Agora, o detalhe é, eu não vou ligar a origem de B, eu vou ligar a origem do vetor menos B. E o detalhe é que para eu fazer aparecer o vetor menos B, a única coisa, o único preço a se pagar, olha lá, e um preço pequeno, é que quando a gente quer que um vetor tenha um sinal negativo, significa dizer então, pessoal, que a gente precisa, olha, vou anotar essa informação para vocês, inverter esse vetor. Inverter o vetor. Inverter o sentido. Então, se o vetor aponta para um lado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar ele apontando para o outro, para que ele vire um vetor com um sinal negativo. Então, isso quer dizer, no caso aqui de B, é o seguinte, ó, que se B aponta na diagonal para baixo, o que eu tenho que fazer com ele é isso aqui, ó, girar ele para que ele fique apontando agora na diagonal para cima. Observem, a direção continua igual, tá? A única coisa que eu mudei foi o sentido. Então agora, gente, o vetor B não é mais B, tá? O vetor B passou a ser o vetor menos B. Então a sacada é essa, gente. Então, para que o vetor assuma um sinal negativo, eu tenho que inverter o sentido dele. Eu mantenho a direção, mas eu mudo o sentido. Por exemplo, se esse vetor estivesse, digamos, o vetor B, deixa eu botar aqui, outro vetor, só para vocês entenderem, tá? Tem gente que se complica com essa história de direção e sentido. Então, digamos que o vetor B estivesse na vertical, sentido para cima. Então, se eu pego esse vetor B e coloco ele na vertical, sentido para baixo, olha lá, o que foi que eu fiz aparecer? Eu fiz aparecer o vetor menos B. Então, a direção continua a mesma, no caso vertical. O que mudou? O sentido. Beleza, gente? E mudar o sentido de um vetor implica em mudar o sinal desse vetor. Beleza? Então, agora que a gente já fez aparecer o vetor menos B, então acabou. O que é que significa? Quer dizer que na extremidade de A, olha, eu vou manter a A, e na extremidade de A eu vou ligar a origem de que vetor? Do vetor menos B. Ah, Diego, então quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você fez aparecer, então, A mais menos B. Exatamente. Observe que A mais menos B, né? O que está escrito aqui, a sentença vetorial que está escrita aqui, olha, A mais menos B é a mesma coisa, pessoal, que A menos B. Então, é isso, gente. Então, veja que não é diferente, sacou? A soma, quem entendeu a soma, está entendendo a subtração, não tem muito o que fazer. Então, você só pega o vetor que está com sinal negativo. Então, ó, A menos B. Opa, quem é que está com sinal de menos? É B, né? A menos B. Então, inverte B. E aí, faz o que você sempre faz. Na extremidade de um, liga a origem do outro. Ok, mas assim como números, quando você, por exemplo, tem assim, ó, 7 menos 4, que é a mesma coisa que 7 mais menos 4, isso dá origem a um novo número, né? Que seria o número 3, por exemplo. Da mesma forma, com o vetor vai funcionar a mesma coisa. Quando você subtrai vetor, isso gera um novo vetor, que é o vetor, vamos chamar de vetor diferença. Então, para não confundir o S de soma e também o S de subtração, então vamos chamar o vetor subtração de vetor diferença. Então, deixa eu anotar aqui só para vocês poderem entender. O vetor diferença, tá? Diferença. Diferença. Então, vamos chamar de vetor D. Vetor diferença. Então, como é que eu faço aparecer o vetor diferença? Gente, do jeito que você aprendeu. Ligando a origem do primeiro até a extremidade do último vetor. Ok? Então, olha, é exatamente do jeito que você já fazia antes. Da origem do primeiro até a extremidade do último vetor. Então, está aqui o vetor diferença. Beleza? Então, muito tranquilo, né, gente? E aí, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Observem. Observem que o vetor soma A mais B, ele não foi igual, claro que ele não era igual, ao vetor diferença A menos B, né, gente? Mas, Diego, como assim ele não é igual? Observa, gente, que o resultado de A mais B gerou um vetor que está assim, na horizontal. E o resultado de A menos B gerou um vetor na vertical. A única coisa que eu quero te dizer é que esses vetores não são iguais.
não são iguais em direção, não são iguais em sentido e também podem não ter o mesmo módulo, tá certo? Podem não ter o mesmo valor. Então, o que eu gostaria muito que você entendesse é que, para a gente executar a operação subtração vetorial, o que é necessário sempre? É necessário que a gente sempre faça essa técnica. Qual? Quem é que está com sinal negativo? Inverte o sentido desse vetor, beleza? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, né? A gente já percebeu que vai mudar, então, obviamente, o resultado. Se fosse A mais B, geraria um vetor. Se fosse A menos B, vai gerar outro vetor. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído aqui a quantidade de informações, é o seguinte. Tá, eu acabei de te pedir para fazer A menos B, né? Então, deixa eu tirar aqui para você ver. A menos B. E se eu quisesse o contrário? E se eu quisesse que você fizesse aparecer B menos A? Então, eu quero que vocês façam aparecer agora, ao invés... Sim, detalhe, né? O vetor diferença é igual a A menos B. Tranquilo, gente? Eu tinha esquecido de anotar isso aí. Então, agora vamos lá. Eu quero que você faça aparecer o vetor B menos A. Então, pessoal, vocês aí em casa, façam aparecer o vetor B menos A. Então, a primeira coisa que é que você sabe que B menos A é idêntico a dizer B mais menos A. Opa! O A está com sinal negativo na frente. Então, o que é que a gente faz com o vetor A? A gente inverte o sentido do vetor A. Se o vetor A apontar para um determinado lado, a gente só muda o sentido dele. Então, lembre-se, no início eu tinha dito que os vetores... Deixa eu pegar aqui essa imagem. Deixa eu só dar uma duplicada aqui. Só para lembrar para vocês, né? Como é que estavam os vetores A e B no início, né? Deixa eu apagar isso aqui. O vetor A estava desse jeito. O vetor B, que foi que a gente fez mesmo com ele? A gente tinha invertido o sentido dele, né? Na verdade, ele inicialmente estava assim. Aí, quando ele estava assim, ele era o vetor B. Beleza? Então, no início da conversa, no princípio de tudo, nós tínhamos isso aqui, olha. A e B. Não era assim? Agora, eu quero que vocês façam aparecer B menos A. Então, gente, a gente vai inverter o sentido de A, né? A gente vai inverter o sentido do vetor A. Beleza? Porque agora é ele que está com sinal negativo. Então, a gente mantém o sinal... Perdão, a gente mantém o sentido de B, né? E muda apenas o sentido de A. Então, olha, eu vou girar o vetor A. Ele mantém a mesma direção, mas agora passa a ter um sentido contrário ao que tinha antes. Então, ele não é mais o vetor A. Ele é o vetor menos A. Beleza, gente? E agora o que é que eu faço? Bem, na extremidade do vetor B, se eu quero B mais... Opa! Então, se eu quero B mais, então na extremidade de B, eu tenho que colocar o vetor menos A. Então, tá aqui o vetor menos A. Beleza, pessoal? Então, o vetor menos A ficou para cá. E como é que vai ficar, então, o vetor resultante? A resultante dessa subtração. Então, deixa eu duplicar aqui. Deixa eu mudar a cor. Botar o roxinho. E como é que vai ficar o vetor diferença? Ligando da origem do primeiro, né? Sempre é assim até a extremidade do último. Está aqui o vetor D. D, que é o vetor diferença. Ok, gente? Então, teve algum estresse para fazer isso? Provavelmente você aí em casa deve estar dizendo: não, Diego, eu estou achando até fácil demais, eu acho que você está me enrolando. Não, estou não, gente. É isso mesmo. Se você está achando fácil, valorize seu conhecimento. Não é fácil não, é porque você está entendendo a lógica do negócio. Tá bom? Agora, olha uma coisa interessante. Deixa eu botar então aqui lado a lado B menos A e deixa eu duplicar aqui, ó, A menos B. Então, deixa eu duplicar. Pessoal, olha essa pergunta que é importantíssima. Olhe para esse vetor diferença aqui, ó. Vou chamar de D1, né? Esse D1 que é A menos B. Esse aqui é o D1, que é A menos B, certo? Então, deixa eu até anotar para você ficar ligado. Então, D1 foi A menos B, né? E esse outro vetor, que eu vou chamar de D2, foi o vetor B menos A. Pergunta, pessoal, A menos B é igual a B menos A? Então, se eu chegasse aqui e dissesse tempo e ligasse o relógio,
para que você pensasse um pouquinho sobre isso. A menos B é igual a B menos A. A resposta, não são iguais. Mas, Diego, peraí, não estou entendendo. Não está entendendo? Se liga. Você até olha para esses dois vetores e pode dizer que os dois têm uma coisa realmente em comum. Olha o que é. Aliás, eu poderia dizer duas coisas em comum. Os dois têm a mesma direção, de fato. Os dois ficaram na vertical, percebe? Outra coisa em comum. Os dois têm o mesmo tamanho. Você lembra que na aula de soma de vetores, eu falei que não ia falar de número, né? Na aula de subtração também não vou falar de número, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O tamanho de um vetor tem a ver com o valor desse vetor. O que é que significa isso? Quer dizer que se o tamanho de D1 for 10, por exemplo, o tamanho de D2, que é igual, não é o mesmo tamanho, também vale 10. Se eu fosse calcular, não é o objetivo da nossa aula aqui agora, mas se eu fosse calcular D1 e desse 10, D2, pessoal, com certeza também daria 10. Com certeza. Mas por quê? Porque os dois têm o mesmo tamanho. Não é preocupação para a gente agora, mas se liguem nisso. Agora, por que esses dois vetores não são iguais? Mesmo tendo o mesmo módulo, mesmo tendo a mesma direção. Eles não são iguais porque eles não têm o mesmo sentido e nunca vão ter. Faz sentido, né, pessoal? Olha, se a gente fosse pensar em números, né? Vamos pensar em números. Como assim? Se eu perguntasse a você, olha, 7 menos 4 é igual a 4 menos 7? Você vai dizer, claro que não, né, Diego? Eu digo, opa, então é nesse claro que eu quero me apegar. Da mesma forma, gente, a subtração vetorial não é comutativa. A ordem dos fatores altera o resultado. Então, uma coisa é A menos B, outra coisa é B menos A. Sacou? Então, tomem bastante cuidado com isso. Diego, mas veja, 7 menos 4 dá 3 e 4 menos 7 dá menos 3. Os dois têm o mesmo módulo, ó, porque o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 também é 3. Poxa, parabéns. É por isso que eu disse a vocês que o resultado da conta, não é o objetivo da nossa aula, insisto em dizer isso, o resultado da conta de D1, se fosse 10, D2 também daria 10. O módulo é igual. Só que muda o sentido. Entende, gente? Não é o objetivo da nossa aula. Terceira vez que eu estou dizendo isso. Mas prepare o coração, porque na próxima aula que eu gravar, eu vou gravar fazendo contas. Por enquanto, a gente só está na casa do desenho, do que nós chamamos de representação vetorial. Então, isso você tem que ter em mente. Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido aí a lógica do negócio. Qual é a lógica do negócio? É que quando falarmos... Deu um bugzinho aqui, deixa eu ver se eu resolvo. Mas quando falarmos da subtração vetorial... Deixa eu ver se eu volto aqui, botar aqui e voltar. Quando a gente falar da subtração vetorial, pessoal, não é distinto da soma, tá? Somar vetor e subtrair vetor é um desenho, com critério. Se você obedecer o critério, consequentemente, vocês vão se dar bem, tá bom? Tem um bugzinho aqui, deixa eu ver se eu resolvo para a gente poder resolver algumas questões que eu separei para vocês. E aí fechar essa videoaula com maestria, tá? Estou tentando aqui resolver, até agora ainda não resolveu. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Essas coisas acontecem, tecnologia é isso, tá? Deixa eu ver aqui se sai. Vou tentar aqui mais uma vez. Caso não, depois eu faço um compilado, dou uma ajeitadinha aí no vídeo para poder resolver esse problema, tá? Deixa eu ver aqui se eu resolvo. Acredito que agora eu vou resolver, tá? Então, aguenta a mão aí de um minutinho. Acredito que eu vou resolver essa parada aí agora. Então vamos ver aí. 1, 2, 3. Ih, rapaz. O negócio não tá indo, não. Pessoal, seguinte. Vou testar aqui pela última vez, tá? Se não, depois eu dou uma ajeitadinha para que a gente possa continuar nosso encontro e entender aí a ideia da subtração vetorial com exercícios, tá certo? Deixa eu voltar aqui.
Pessoal, felizmente não está indo, mas essas coisas acontecem, tá? E eu quero que vocês saibam que aqui as coisas elas são feitas com bastante carinho, mas não é muito rebuscado. A ideia é fazer as coisas para que vocês, que são meus alunos ou que são alunos de outras instituições, mas que chegaram até aqui o canal, possam aprender as coisas aí com o máximo de atenção que eu sempre tento servir para os meus alunos, para todo mundo, tá? Vou tentar aqui pela última vez, que eu sou insistente, mas caso não consiga, depois eu dou uma ajeitadinha, faço um compilado e a gente segue na nossa aula, tá bom? Bem, gente, não deu. Então, vou me despedindo de vocês aqui, beijo no cérebro, mas eu vou ajeitar para poder depois continuar essa videoaula, tá bom? Beijo no cérebro e tudo de bom.